aqui é Wagner Mota e hoje nós vamos falar sobre um livro que é muito utilizado principalmente nas formações de coaching, mas muitas vezes ele não é aprofundado como deveria ser. É realmente um livro que eu recomendo muito, que se chama O Jogo Interior de Tênis, de Tim Gallwey. Bom, o primeiro trecho que eu separei para comentar com vocês fala o seguinte: o jogador do jogo interior valoriza a arte da concentração relaxada sobre todas as outras habilidades. Ele descobre a verdadeira base da autoconfiança e aprende que o segredo para vencer qualquer jogo reside em não se esforçar demais. Objetiva o tipo de desempenho espontâneo que só é possível quando a mente está calma e em harmonia com o corpo, que encontra seus próprios meios surpreendentes de ultrapassar seus limites. Então é bastante interessante, logo de saída, ele falar dessa questão do esforço. Muitas vezes nós imaginamos que é necessário um grande esforço e logo de cara ele já valoriza a questão do jogo interior. E mais para frente isso vai ficar muito mais claro. Ele descobriu um caminho na visão dele, que mais tarde foi efetivamente comprovado pelos seus alunos, muito mais fácil para alcançar um bom desempenho, que envolvia o quê? O relaxamento do corpo, deixar a inteligência do próprio corpo e o inconsciente expressarem o que sabem. Então, este livro ele combinou conhecimentos do autor na área de educação, sua experiência no tênis, para criar um trabalho altamente original. E, surpreendentemente, esse trabalho acabou virando um grande best-seller e com uma ênfase bastante clara de igualdade entre professor e aprendiz. E foi também o que se tornou uma obra inspiradora para diversos treinadores. Então essa questão de pé de igualdade entre professor e aprendiz é muito usada nos processos de coaching, diferente da relação de um mentor, onde o mentor acaba dando instruções. No processo de coaching, o coach faz uma série de perguntas, aprende muito com o coach. Então existe uma relação de igualdade. Então ele trouxe essa nova forma de ensino. Bom, o jeito tradicional de um treinador de tênis era criticar os detalhes do jogo de seus alunos e dar uma série de instruções para que eles pudessem lembrar a partir do momento que começasse o jogo. Mas não era dessa forma que o Tim Gallwey fazia. Ele não gostava de trabalhar dessa maneira. E ele foi um jogador profissional de tênis e ele descobriu que pedir aos seus alunos, aos seus jogadores, que observassem o modo eficiente como ele jogava era muito mais efetivo. E porque você acaba deixando a sua mente inconsciente absorver aquelas imagens dos lances perfeitos, dos excelentes lances. E a conclusão dele foi que a tentativa consciente, direcionada pela mente consciente, ela acabava, na maior parte das vezes, gerando resultados até negativos. E nós sabemos, de forma instintiva, que de fato o nosso desempenho melhor ele acaba acontecendo quando nós não estamos pensando tecnicamente sobre cada um dos nossos movimentos, né? Então ele fala lá que nós somos um fluido único de mente, corpo, quadra e raquete. E dá para fazer um paralelo, inclusive, com os ensinamentos de Mihaly Csikszentmihalyi quando fala de flow. Quando você está no estado de flow, o seu desempenho é muito maior. Você está relaxado, está totalmente imerso naquela atividade. Então, de fato,
nós conseguimos um desempenho muito melhor. E muitas vezes nem percebemos o tempo passar. Quando você está fazendo algo muito bem e algo que você gosta, você nem percebe o tempo passar. Bom, outro trecho, ele descobriu que quando uma pessoa entra em quadra, duas pessoas estão jogando. O primeiro eu é aquele que dá instruções. Então você fica dando instruções para você mesmo. Você fica se automotivando, calculando estratégias. Esse é o primeiro eu. E o segundo eu que você tem é aquele que realmente executa, aquele que realmente joga. Então o primeiro eu é o narrador. Ele fica lá na sua cabeça, né, gritando lá, vai. E buscando colocar mais intensidade no seu jogo. Enquanto o segundo eu é aquele de fato que executa, que joga. E ele vai buscar ali uma série de jogadas no seu próprio banco de memórias de jogadas anteriores. Agora, o que ele fala? Sem o conselho do primeiro eu, daquele narrador interno, o segundo poderia jogar muito melhor. Poderia jogar de forma brilhante. Então, quanto mais o narrador aparece e toma para si responsabilidade, ele fica forçando instruções para aprimorar o jogo e pior o jogo fica. Aqui a gente tem um exemplo daquele gol que o Neymar fez contra o Flamengo na Vila Belmiro e que ele ganhou o prêmio Puskás como o gol mais bonito do ano. E é muito interessante porque o jogo ao vivo, o narrador narra e fala, nossa, ele está flutuando em campo. É muito, no jogo ao vivo, a narração foi nesse sentido. E depois perguntando para o jogador, para o Neymar, como que você fez aquele drible antes de fazer o gol? Ele falou, eu não sei como eu fiz aquele drible. Então ele não ficou pensando, ele não usou esse primeiro eu, ele deixou o segundo eu trabalhar naturalmente. Então ele fez tudo aquilo sem pensar e deixou fluir naturalmente, entrou em estado de flow. É um ótimo exemplo, vale a pena acompanhar a narração, a entrevista e principalmente ver o gol, que você percebe que é justamente isso que o Tim fala no seu livro. Foi um livro escrito para esportistas, mas que depois foi usado no mundo do trabalho, no mundo das empresas, dos empreendedores. Então ele fala, ao invés de você criticar ou elogiar os seus alunos, peça para que eles observem várias vezes, e então deixem suas mentes e corpos inconscientemente imitarem as suas ações. Então, no caso ele, que era um jogador de tênis profissional, que tinha as jogadas perfeitas, ao invés de ficar criticando o aluno, ele pedia para o aluno olhar ele fazendo aquelas jogadas perfeitas. Ele cita no livro também algumas lições ali de um mestre zen, o Suzuki, que fala o seguinte, o homem é um ser pensante, mas seus grandes trabalhos são feitos quando ele não está calculando estratégias ou pensando. Interessante. Então, sem a distração dessas instruções, a mente calma consegue os melhores resultados, as melhores performances. Uma mente inquieta começa a julgar. Então, nós gostamos de dizer, essa foi uma jogada horrível, quando na verdade trata-se de apenas uma jogada, nem boa e nem má. Então ele fala muitas vezes da questão do não julgamento, não julgar. E aí a gente pensa naquele jogador que é muito nervoso, ele erra uma jogada e fica se culpando pela jogada errada. E aquele que é mais tranquilo, por exemplo, o Romário, ele era muito tranquilo. Ele errava uma jogada e não se preocupava com aquela jogada. Ele logo se concentrava na jogada seguinte. O Messi também hoje em dia é esse jogador. Ele erra uma jogada e não fica se lamentando. Ele logo em seguida vai para a jogada seguinte. Então ele fala muito isso. Se você continuar se julgando negativamente, vai adicionar uma imagem negativa sobre você como um todo, o que se torna praticamente uma profecia autorrealizante. Então você fica se criticando, poxa, errei essa bola, não poderia errar.
e aí a sua produção nos lances seguintes acabam sendo produções não muito boas. E ele fala que é um paradoxo, porque o sucesso vem quando temporariamente você evita todos esses julgamentos, de sucesso ou de falha, mas apenas você observa aquilo que está acontecendo, sem distorções. Você pode ser calmamente eficaz para alcançar o seu melhor jogo, e deve viver cada segundo no presente. Isso é concentração. Então a gente lembra do surfista, o chamado free surf. Então, ele está surfando ali, ele não está preocupado, não está competindo com ninguém, ele quer pegar a melhor onda dele, ele quer dar uma manobra bonita, legal, não está preocupado se ele vai cair, não vai cair. E ali é que aparecem os melhores resultados. Se ele for para um campeonato depois, ele vai ir muito bem. Ele não estava se auto-julgando. Então ele comenta que toda essa energia concentrada no momento presente é o que faz a diferença. E nós temos um paralelo no autor do best-seller O Poder do Agora, Eckhart Tolle, que fala mais ou menos a mesma coisa. Você viver no agora, viver o momento presente. Para o autor, ganhar os jogos é menos importante do que controlar o nervosismo em quadra. Olha que coisa impressionante. E aqui não só em quadra, mas no nosso dia a dia no trabalho. Então, eu bater uma meta não é tão importante quanto eu conseguir me manter calmo, sereno, tranquilo, entender os aprendizados para depois, no segundo momento, até superar e ter resultados mais favoráveis do que aquele inicialmente planejado. Então, jogar o melhor que pode e sem sabotar o próprio jogo com pensamentos pobres, essa é a vitória. Esse livro ele tem muitos ensinamentos, eu vou ter que parar por aqui, porque são muitos ensinamentos, eu recomendo fortemente que todos vocês possam adquirir esse livro, porque vale muito a pena. Só para finalizar, ele fala que trabalhar no seu jogo interior vale a pena, porque você consegue melhorar a concentração ou manter-se mais tranquilo sob pressão. Habilidades que obviamente irão beneficiar todas as áreas da sua vida, não apenas aquelas para a qual você treinou a sua mente. Ele até usou uma expressão que cabe lá na época, em 1970, na época do livro, que você acaba evitando surtos. Ele usa a expressão insurtabilidade. Bom, então ele chegou a ser um tenista profissional e ele começou a empregar conhecimentos orientais e que no princípio as pessoas, os americanos, acabavam não concordando, mas que fizeram um sucesso enorme. Virou best-seller o livro e depois ele passou a dar treinamentos para a Apple, para a Coca-Cola e outras grandes empresas. Recomendo muito, espero que tenham gostado e até breve.